já está conosco há algum tempo, você sabe, né, que nós estamos numa série de mensagens e estamos continuando ela, vindo de um final de semana muito abençoado. Tivemos desde quinta-feira uma conferência aqui, chamada Conferência Tsunami. Quem estava? Deixa eu ver. Deus agiu, Deus fluiu, Deus liberou graça, Deus liberou poder, dons. Meu Deus, foi algo especial demais para toda a igreja. E hoje voltamos na nossa série, que estamos estudando aquilo que aconteceu, os efeitos da transformação de Jesus na vida de uma pessoa. E é inspirada num encontro que Jesus tem com um cego. Você lembra da história do cego? E o cego, ele responde para Jesus: eu quero ver. E Jesus o cura. Só que isso causa um transtorno na cultura e religião da época, das tradições da época, porque Jesus cura num sábado, e sábado, para os judeus, era tempo de descanso absoluto, nem sequer isso eles aceitavam. Isso foi já uma confusão, e quando eles apertaram o cego, e dizendo, provavelmente este homem é um pecador, porque ele não poderia ter passado por cima do sábado. E o cego responde, e em cima da frase do cego nasceu a nossa série, e temos estudado assim. O cego responde: se era pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo. E isso aconteceu comigo, e com todos aqueles que entregaram seu coração para Jesus. Um dia estávamos cegos para muitas coisas. Um dia nós não conseguimos perceber muitas coisas da parte do Senhor, até que um dia Ele nos encontrou. E quando Ele nos encontrou, os nossos olhos se abriram. Então eu também era cego, e agora eu vejo. E nós estamos passeando pela Bíblia, estudando aquilo que eu estava cego e agora passei a ver. Já estudamos que eu não sabia que Deus me amava tanto assim. Já estudamos que Ele me ama. Amém, amado? Você lembra disso? Não é mesmo? E estudamos também, na semana anterior, que a vida é o maior presente que Deus poderia me dar. E assim, existe todo um movimento na igreja da valorização da vida, porque é Deus quem nos deu, e nós temos grande responsabilidade com ela. Agora, hoje, eu quero entrar num assunto bem diferente, e que muitos, dependendo da sua jornada, não tinham a menor noção. Dependendo da sua jornada, antes de ter o seu coração nas mãos de Jesus, você tem total clareza do que eu vou falar a partir de agora. Mas é importante que seja dito para toda a igreja, porque isso é uma das doutrinas bíblicas que precisa ser ensinada também. Antes eu era cego, mas passei a ver que este mundo jaz no maligno. E nós queremos falar sobre isso hoje. Essa frase está na primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Lá diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Informação importante. E aí ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que informação! Aqui, como eu disse, dependendo do seu caminho, antes de entregar seu coração para Jesus, você sabe do que nós estamos dizendo aqui. Agora, se você andava disperso, não conhecia o mundo espiritual, não entendia que existem forças espirituais do bem e do mal sobre toda a terra, talvez você agora está sendo pego de surpresa, mas a Bíblia é quem diz que o mundo todo está sob o controle do maligno. Expressão maligno para aqui referir-se especificamente a Satanás, ao diabo e tantos nomes que o Novo Testamento e o Antigo dão a ele. Precisamente por causa disso é que todos os ensinos bíblicos nos levam
a sempre concluir que o desejo de Deus é que nós procuremos não copiar o modelo deste mundo, não seguir segundo o curso deste mundo, mas que haja uma separação, uma diferença, um distanciamento entre o nosso modelo de vida e o modelo que o mundo oferece. Porque a Bíblia diz que o modelo do mundo está sobre um sistema comandado por um príncipe das trevas. E a Bíblia chega a chamar o diabo como o príncipe deste mundo. Você sabia disso? Você quer ver? No Evangelho de João, no capítulo 14, aqui é Jesus dizendo, é Jesus quem está falando. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, ele fala assim: já não falarei muito com vocês. Ele está na sua jornada final. E ele diz assim, porque aí vem, ele fala desse modo, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Eu gosto demais disso, porque Jesus está falando assim, aí vem aquele que está destruindo toda a terra e toda a humanidade, o causador das guerras, o causador das malignidades que existem na terra, e ele está vindo para cima de mim, mas ele não tem nada comigo, não existe nenhum tipo de relacionamento entre nós, não existe nenhum tipo de exceções, de concessões, ele não tem nada em mim. Aqui está a configuração perfeita de santificação e santidade, de pureza, não há mistura em Cristo, ele é totalmente santo. O maligno, o príncipe deste mundo, não tem nada nele que poderia usar como uma matéria-prima para provocar alguma coisa dentro dele, porque ele era totalmente santo, totalmente separado, totalmente consagrado. Esse é Jesus, que nunca nenhum mal veio à sua boca nem ao seu coração, que nunca pecou. Esse é Jesus, o perfeito, certo? Agora, nós precisamos entender, se João, o apóstolo, diz que o mundo inteiro jaz no maligno, eu preciso acordar para isso, eu preciso ter essa clareza, porque quando eu vejo coisas acontecendo no mundo, quando eu vejo situações surgindo, novas modas, novas tendências surgindo, eu preciso ter um senso crítico para parar, antes de eu já cair no movimento novo que está surgindo por aí, parar e falar com Deus: Senhor, isso vem de Ti, ou isso é do mundo? Porque se veio do mundo, a mente por trás do mundo, a mente por trás desse sistema é maligna. Ela é maligna, e sendo maligna não pode estar comigo, não tenho envolvimento, não quero me entrar nessa. Por isso que depois nós vamos ver o próprio apóstolo João dizendo: não ameis o mundo, e nem as coisas que existem no mundo, porque o mundo é regido por um outro comando. E ele diz: os desejos da carne, os desejos dos olhos, a cobiça da vida, é o que tem no mundo, é o modelo do mundo, é como o mundo rege, é desde o princípio foi deste jeito. Você já observou a estratégia que a serpente tentou usar e conseguiu de fazer o primeiro casal cair? Havia uma ordem clara, bem clara. Adão, existe uma árvore, só uma. Você está no jardim, tem todo tipo de árvores frutíferas aqui, só existe uma que eu não quero tu perto dela. Nem tu nem Eva, não quero vocês lá. Deste fruto vocês não podem comer. Só deste, mas se vocês vierem a comer, certamente vocês irão morrer. Assim disse Deus para eles. Tem coisa mais clara que isso? Está claríssimo. Porém, a serpente, quando vem seduzir aos dois, a Bíblia começa a dizer que ela diz: já viu o fruto? Já vi. Te parece mal ou te parece bem? Não é bonito? É bonito. Isso é porque tu não provou o sabor ainda. É uma delícia. Vai dizer que Deus te disse que tu vais morrer? Disse: não, nada a ver. É que Deus não quer que tu seja que nem Ele, conhecedor de todas as coisas. Olha, Deus pegou, a serpente pegou a verdade de Deus e começou a distorcer. Começou a corromper o conteúdo da essência daquilo que foi dito.
Não é bem assim. Não é que tu vais morrer, é que Deus não quer que tu seja tão conhecedor quanto Ele. E a hora que tu comer disso aqui, tu vai ser que nem Ele. Prova. E a Bíblia diz que ela, vendo a mulher, que a árvore e o fruto era bonito aos seus olhos e aparentemente bom, delicioso, ela pega e come. E depois que come, ela dá para o marido, que come também. Então, a sedução, a corrupção da verdade começou sutil, mas é sempre do mesmo modo. Existe um princípio de Deus e existe uma voz sedutora por trás, procurando distorcer o princípio, denegrir a autenticidade do conteúdo da verdade e iludir ou enganar o homem para que não faça o que Deus lhe ensinou, e sim aquilo que está sendo proposto pelo mundo, pelo sistema do mundo. As coisas ficaram cada vez mais complexas, porque isso virou cultural. Tem coisas que são culturais, que entrou na raiz da tradição de um povo, entrou no profundo. E aí, às vezes, existem culturas, isso falo antropologicamente falando, no mundo afora, em sociedades distintas, existem culturas que ferem, em algumas ações, o coração de Deus com práticas que Deus disse, não vai por aqui que isso te faz mal. Mas todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu faço também. Se me disseram que é bom, então é bom? Se me disseram que não faz mal, então não faz mal? Quem diz quem não faz mal? Quem diz? A palavra, querido. É a tua fonte de segurança, tua fonte de confiança, são as Escrituras. Ela é o teu filtro daquilo que faz bem e daquilo que faz mal. Porque aqui estão a revelação de mais 5, 6 mil anos de conversas com Deus, de homens de várias civilizações. E quando tu ignora o que está escrito nas Escrituras e passa a confiar na cultura do teu tempo, tu assume um risco muito grande de estar na realidade, vivendo um modelo que não é o de Deus, e sim o do mundo. E você sabe que foi Jesus quem disse, este mundo passa. Ele passa. Hoje é assim, depois é assado, depois já é de outro jeito, mas as minhas palavras, elas permanecem para sempre. Então, se você se atém ao modelo do mundo, você corre um grande risco de errar o alvo. Se você se fixa e guarda nas palavras de Deus, você para sempre estará vivendo os planos dele para a sua vida. Então aqui tem um entendimento que temos que ter. Se o mundo jaz no maligno, eu não posso ser tão inocente ao andar por este mundo. Eu não posso ser tão achar que tudo é tão inofensivo, que não há malícia. Não, eu preciso tomar cuidado. Será que toda notícia que aparece no jornal é verdadeira? A gente já acreditou nisso, né? Eu acho que isso já mudou a mentalidade de todos nós. Mas a gente já acreditou, se está dizendo lá é porque essa é a verdade. Eu sou dessa época, né? Se passou no jornal é a verdade. Só que não, né, gente? A gente foi aprender da pior maneira, que a própria mídia corrompe a verdade para interesses maiores. Não é? Se a mídia aprendeu a fazer isso, tu imagina o princípio deste mundo, se não faz isso desde o início. Então, nós temos que saber e nos atentar que vivemos dias, não de inocência, mas de sabedoria, onde aqueles que são de Cristo deveriam ser os mais sábios a andar sobre esta terra, porque andam debaixo da instrução do próprio Espírito de Deus e confiam num livro que está provado e aprovado por mais de 6 mil anos, de que todo aquele que anda naqueles princípios tem sua vida transformada. Então não confie em qualquer coisa, não é porque brilha, é porque é de ouro. Não confie em qualquer situação, não é porque parece bonito, é que transforma de verdade o seu coração. Pelo contrário, pode te contaminar de um jeito que depois demora para você se purificar de novo. Você está me entendendo, querido? Depois que você
perde a inocência das coisas espirituais, é muito difícil restaurar a pureza desse coração. É muito difícil. Então tome cuidado. Por isso que Jesus insiste tanto. Guarda o teu coração. Toma muito cuidado aonde tu dá o teu coração. Toma muito cuidado a quem você dá os seus ouvidos. Toma muito cuidado quem acessa a sua vida. É muito importante nós termos todos os amigos possíveis. Mas você tem, porque primeiro que ter amigos é muito bom, mas também porque Deus tem um propósito ao você ter todos esses amigos. O propósito é que você brilhe a luz dele no meio dos seus amigos e ajude os seus amigos a conhecer Jesus como você conhece. Essa é a grande razão. Agora, se o teu amigo tem poder de te convencer a abandonar tua casa, a abandonar tua esposa, a abandonar tua família, tome muito cuidado, porque esta influência não faz bem para ti. Se você tem poder de abençoá-lo, que bom, mas se ele tem poder de te tirar da presença de Deus, então tome muito cuidado, porque essa amizade não me parece saudável. Tudo que é saudável te leva para Deus, querido, te leva para a verdade, te leva para a saúde, e tudo que não é saudável corrompe o teu coração, contamina os princípios e destrói os planos para a tua vida. Você está entendendo, querido? Glória a Deus. Tem um texto bíblico que eu gosto demais, e ele nos dá uma nova percepção do mundo. E eu quero que tu leias comigo, abra aí, a carta aos Romanos, no capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 18, vamos até o 23, e veja o que a carta aos Romanos aqui está revelando a respeito do modelo do mundo e dessa perspectiva que nós estamos conversando. Aqui diz o texto assim: porque para mim, diz o apóstolo Paulo, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, as batalhas desta vida que todo filho de Deus tem, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha, não é a revelação de Deus, não, é a dos filhos de Deus, é o que o texto diz. E olha o que diz aqui a respeito da criação: pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Estamos falando do príncipe do mundo aqui, do maligno, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Uau! Você já tinha visto a terra ser chamada de cativeiro da corrupção? É como o texto bíblico está chamando o mundo. Um cativeiro que corrompeu-se. Um cativeiro está corrupto completamente. A terra foi chamada assim. Olha aqui. A própria criação tem a esperança de ser redimida do cativeiro da corrupção para a glória da liberdade dos filhos de Deus. Se tem cativeiro, tem o quê, querido? Tem sequestro. E se tem sequestro, exige-se resgate. E aí você conhece a história. Você conhece a história. O único que tinha força, recursos, poder suficiente de pagar o preço do resgate daqueles que estavam cativos no cativeiro da corrupção. Ele abriu mão da sua glória de Criador de todo o universo, para se tornar um ser humano como nós. E sendo fiel até a morte e morte de cruz, derramou o seu sangue, para que, derramando o seu sangue por nós, o preço do resgate do meu sequestro, do teu sequestro, do sequestro do mundo todo, fosse pago.
o justo pelos injustos, o rei pelos pecadores, aquele que nunca pecou, por um miserável como eu, morreu na cruz, para que eu não estivesse, nem você, mais debaixo de escravidão, mas livre para viver debaixo do propósito da glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Veja novamente o apóstolo João. Abra aí novamente a primeira carta de João. 1 João capítulo 3. Você vai ver que Jesus não estava brincando, não estava assim passeando. Ele estava muito claro no seu projeto. O projeto de Jesus era claríssimo para ele. 1 João capítulo 3, veja aí, versículo 7 até o 10. Vamos ler esses 4 versículos, do 7 ao 10. O texto diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E ele continua: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Observa esse versículo agora. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer do quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Entendeu? Aqui está muito claro. Jesus tinha uma missão muito clara. Eu estou entrando no cativeiro e eu sou o libertador. Agora você começa a entender por que ele é o libertador. Eu vou libertar esse povo da escravidão que foi imposta sobre eles. Então eles se perderam na lucidez dos seus raciocínios, na sua alma, adoeceram emocionalmente, adoeceram fisicamente, entraram em disputas que destruíram a terra, tanto ambientalmente como de forma física, guerras e mais guerras e mais guerras. Você acha que Deus aprova isso? Nunca! Pelo contrário, Jesus é muito claro. Você quer saber o coração do Pai, na essência? Você lê o Sermão da Montanha, de novo eu volto nele, para que você seja especialista naquilo que Jesus mais revelou. Antes vocês ouviram olho por olho, dente por dente, ok? Prática do judaísmo clássico. Mas agora eu vos digo, façam bem para quem te persegue, façam bem para aqueles que buscam te fazer mal. É isso, Jesus muda as regras e ele traz o coração do Pai na terra, e o coração do Pai é amor. Se você não ama o seu irmão que você vê, é o que o texto de João diz. Como é que você diz que ama a Deus que não vê? Então as coisas mudaram. Se antes o sistema era eu primeiro e depois os outros, agora inverteu, eu por último e primeiro os outros. É ele quem disse: você quer ser grande, então seja o menor. Você quer ser o maior, então seja o que sirva mais. Esse é o modelo do reino. É completamente do sistema do mundo, completamente diferente do sistema do mundo. Por isso que João diz: não dá para comparar, não dá para andar junto, não dá para fazer se fingir que não viu, porque o sistema do mundo é um, o sistema do reino de Deus é outro. Me entende? E por isso nós não podemos mais andar por este mundo achando que é só fantasias. Não, querido, a coisa é séria. Existe um ser maligno que quer escravizar o homem, ao ponto de levar eles a práticas absurdas, para esfregar na cara de Deus que o homem não valia a pena. É simples assim. A guerra do mundo espiritual é para expor
o homem para Deus poder enxergar o homem como alguém que não valesse a pena. E Deus responde a este ser: o homem vale tanto a pena que eu entreguei o que eu tenho de melhor, o meu Filho único, eu entreguei para que todo aquele que nele crê não estivesse mais em cativeiro, não perecesse mais, mas tivesse a vida eterna como eu sou eterno. Esse é o teu Deus, querido. Amém? Esse é o teu Deus, que entrou em combate, entrou em guerra, por amor a cada um de nós. E com essa clareza, com essa consciência, eu preciso entender que eu não posso andar de mão dada com Deus na mão direita e andar de mão dada com o inimigo na mão esquerda. Não posso, porque custou muito caro a minha liberdade para eu voltar a andar em escravidão. Custou muito caro, custou o sangue do nosso Senhor. Nós estamos entrando na Semana Santa. Você já parou para pensar? E a Semana Santa, ela não é leve. Ela não é. A Semana Santa é a semana que Jesus, ele começa chutando o pau da barraca, ele começa entrando em Jerusalém pela porta principal, no qual quem entrasse por ali, montado num jumento, aliás, num filho de um jumento, um jumentinho, estava declarando uma palavra profética do Antigo Testamento, que o rei estava na cidade. Jesus, ele chegando, ele evitou Jerusalém por muito tempo, e chegou o momento que ele diz: é agora, esta é a hora. Antes eu dizia, não conta para ninguém. Agora, do jeito que eu for entrar, quem tiver entendimento das Escrituras vai saber o que é que eu estou falando. E ele monta, querido, um jumentinho. E entra. Quando ele entra, o povo enlouquece, começa a pegar ramos. Você lembra disso? As palmeiras. Começa a pôr suas capas para que ele passasse naquelas ruas estreitas e faz aquele túnel assim, de ramos verdes, e ele passando e começa a ver um agito nas ruas de Jerusalém. E Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus não tem nada de bobo nos seus movimentos. Jesus está assim: agora eu vou incendiar esta cidade. E ele entra cumprindo a profecia do jeito que ele tinha que entrar. E quando ele entra, você sabe, o povo começa a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O povo começa a declarar palavras que só poderiam encaixar com o Messias, com o Cristo. Só que isso é uma afronta aos religiosos da época, aos fariseus, que dizem: não, como assim? Jesus, manda esse povo parar de falar isso é blasfêmia. Aí você acha que Jesus ia contemporizar, ia levar na manha, ia tentar ser politicamente correto. Você sabe que Jesus responde: você não sabe? Você sabe. Se eu mandar este povo se calar, as pedras vão começar a cantar isso. O que Jesus está dizendo? Ei, o rei chegou, eu estou aqui, acabou. Jesus vai para o templo e ele derruba as barracas do templo. Acabou, deu, não tem mais como eu me esconder, agora é a hora. E a partir dali, meus queridos, a tensão, a temperatura de Jerusalém começa a crescer, ao ponto que Judas tenta fazer o meio termo. O Judas é o perfeito lobeiro, que faz o lobby. Ele tenta fazer o meio do campo, e ele tenta assim: gente, vocês não estão entendendo o mestre, vocês precisam ouvir o mestre, eu vou levar eles para vocês precisam ouvi-lo. E Judas traz Jesus entregando a sua localização. Só que antes disso acontecer, existe a ceia. Meus irmãos, o Evangelho de João passa quase metade dele falando do tempo da ceia. A gente fez uma série aqui lindíssima sobre a mesa, e foram quase 3 meses falando da ceia, o que Deus estava revelando naquele dia. Jesus senta na mesa, come com todos, compartilha com todos, ensina tudo o que tem que ensinar, adverte, chama a atenção de Pedro. Você lembra disso que eu falei na época da nossa série, quando eu entrei nesse assunto? Ele disse: Pedro, tem uma notícia complexa para te falar. Nesta noite, Satanás entrou na presença do Pai para pedir a tua alma.
Olha, querido, que loucura é essa? Isso é guerra espiritual, isso é movimento do mundo espiritual. E Jesus diz assim, mas te acalma, Pedro, porque eu já roguei por ti. Já roguei por ti. E quando tu te levantar, para Pedro levantar, ele tem que cair. Então, Jesus não conseguiu evitar que Pedro fosse cair. Quando tu te levantar, cuida dos teus irmãos. A tensão espiritual de Jerusalém estava no ápice. Saindo dali, você conhece, saindo da ceia, Jesus vai para o jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, ele chama os discípulos para orar. Ele só leva os 3 mais íntimos, mais próximos. Ele chama os discípulos para orar, os discípulos não conseguem ficar acordados. O peso espiritual daquele lugar estava tão nervoso, tão pesado, que eles caem em sono. Orem comigo 1 hora. Eles não conseguem, dormem. Jesus se afasta dele para orar e sua sangue. Você lembra disso? Sua sangue, angustiado. O peso de toda a força das trevas estava naquela noite em cima do jardim do Getsemane. E aí você lembra o que Jesus ora, querido, no jardim do Getsemane? E eu estou te falando tudo isso não para expor uma fraqueza de Jesus ou uma humanidade de Jesus, não. Eu estou te falando tudo isso porque isso acontece conosco todos os dias. E a resposta, que é a solução para as nossas batalhas espirituais, é o que Jesus fez. E normalmente a gente não faz o que Jesus fez. A gente tenta encarar nas nossas forças e cai. Mas Jesus, ele entra na presença de Deus e diz: Senhor, se possível, se tiver um jeito, se tu encontrar uma outra forma de eu pagar o preço do resgate sem que eu tenha que enfrentar o que eu vou enfrentar daqui para frente, dá um jeito. Jesus falou: se possível, passa de mim esse cálice. Eu só estou explicando o que significa isso. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não for possível que esse cálice passe por mim, sem que eu o beba, não seja feita a minha vontade, mas faz a tua, porque eu estou determinado a ir até o fim para resgatar o homem da escravidão que ele se encontra. Meu querido, todos os espíritos das trevas que existem nos ares estavam em cima de Jesus para fazê-lo desistir. Se Jesus desistisse, nós estávamos fritos, completamente. A última provocação, ele já estava na cruz, mas era a mesma: desce daí, não morre não, desce daí. Se tu descer dessa cruz, aí eu vou crer que tu és o Cristo mesmo. Foi a última. Não morre por eles. Em outras palavras, as trevas estavam sedutoramente jogando isso para Jesus. Não morra por eles, não. Só mostra que tu tem poder de descer daí, dessa cruz, e é o suficiente para a gente se render a ti, sem redimir ninguém. Jesus disse: não. Não caio nessa, porque o preço é o meu sangue e a minha morte é o resgate que precisa ser pago. O que o mundo das trevas não contavam é que ele ressuscitaria no terceiro dia. É isso que não fechou, não bateu a conta. Era festa no inferno. Era festa no inferno. Matamos o rei, acabou. Agora o que eles vão fazer? E no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos. E quando ele ressuscita dos mortos, a Bíblia chega a dizer que ele toma as chaves da morte e as chaves do inferno nas mãos de Satanás. Agora o controle volta para as mãos de Deus, porque ele não controla mais toda a humanidade, porque existe uma porção da humanidade que foi resgatada, porque o recebeu. E aí inaugura a era da igreja, que é anunciar o que ele fez, para que ao crer naquilo que ele realizou, saiam da escravidão e vivam para Deus.
Veja Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Porque é isso que aconteceu. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: e despindo ou despojando. E aqui a Bíblia cita duas entidades malignas, potestades e principados. Principados falam dos primeiros que vieram a cair sobre a terra, dos anjos primeiros que caíram, príncipes. Principados e potestades falam de poderes. Isso está mais esmiuçado em Efésios, capítulo 4, 5 e 6, mas a gente não entra hoje nesse detalhe. Porém, Colossenses diz: e despojando os principados e potestades, Jesus publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, sim, o mundo jaz no maligno, mas Deus inaugurou no meio desse processo a era dos libertos, o tempo daqueles que foram tornados livres porque tiveram a sua vida redimida pelo sangue de Jesus. E aí, queridos, onde é que entra o propósito da igreja? O propósito da igreja, como um bote salva-vidas que eu sempre digo para vocês, não como um transatlântico de tobogãs e festas, não. A igreja tem uma missão essencial, e toda igreja que não tem esta missão principal pode botar qualquer outro nome, menos chamá-la de igreja. Como um bote salva-vidas num mar revolto, onde a humanidade está naufragando, aqueles que foram libertos por Jesus, transportados do império das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor, para o barco que está flutuando pelo mar revolto, no meio de um naufrágio gigantesco da humanidade, este barquinho simples está esticando a sua mão e tirando as pessoas da água e pondo para fora dessa situação de risco. Isso é igreja. A missão da igreja é entrar pelo mar revolto deste mundo que jaz no maligno e pegar as pessoas que estão naufragando e dizer: vem para cá, aqui tem paz, aqui tem vida, aqui tem alegria, aqui tem esperança, aqui tem mudança real, aqui a verdade prevalece. Vem para cá e não se afoga mais nesse mundo que só quer te destruir. Aí nasceu a igreja, e há 2000 anos, querido, a igreja de Jesus está fazendo esse propósito e essa missão. E se você quiser estar em plena sintonia com o coração do teu Pai Celestial, cumpra a missão de tirar aqueles que estão naufragando e traga para um lugar seguro da presença de Deus, porque você estará sendo um cooperador, assim a Bíblia nos chama, cooperador de Deus neste mundo em trevas. Astros a brilhar num mundo em trevas. Para nós fecharmos, eu quero ler 2 textos, e aqui eu encerro a nossa mensagem, e temos hoje noite de ceia aqui. Deus certamente tem algo especial também para as nossas vidas durante a ceia. Em Efésios capítulo 2, carta aos Efésios capítulo 2, eu quero ler os 10 primeiros versículos, versículo 1 até o 10º. Aqui tem a vida dos filhos. E olha só, o que diz aqui? Ele, falando de Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, olha aqui, segundo o príncipe da potestade dos ares, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos todos nós, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus,
aqui entrou o Senhor em nossas vidas, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar. Essa é uma informação importante para ti, meu irmão. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar no futuro, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Meu Deus, você entendeu? Você entendeu o texto? Estávamos nós mortos em nossas práticas, em nossos delitos, andando como qualquer outro, filhos que andavam debaixo da ira, filhos que andavam debaixo do espírito da desobediência, porque essa é a realidade do mundo. Todo mundo está distante, vivendo essa realidade, até que Deus nos encontrou e pôs a vida dele dentro de nós. E ao pôr a vida dele dentro de nós, a escuridão dos nossos olhos caíram. Eu era cego e agora eu vejo. E agora eu vejo que Deus me ama, agora eu vejo que Ele me deu a vida e é o maior presente que Ele poderia me dar. E agora eu vejo que o mundo está falido, o mundo é um cativeiro de corrupção, e eu agora não estou mais preso nele. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus, para que enquanto eu andar neste mundo, eu possa viver a vida que Ele tem para mim, andar debaixo das boas obras que Deus já preparou para que eu vivesse. E aí, meus amados, vem a resposta final, porque talvez você se perguntou o que eu me perguntei e o que o próprio Jesus achou que nós teríamos de dúvida. Então, em João capítulo 17 ele responde, porque, bom, se o mundo é o problema, e o mundo não é bem o problema, mas em sim o que aconteceu com o mundo pela ação dos principados e potestades, dessas forças malignas, mas enfim, como é que eu faço? Porque eu não moro no céu. Alguém mora no céu aí? Não, você mora no mundo. Você trabalha no mundo, você se relaciona com o mundo, você vive no mundo, e agora? E aí em João capítulo 17, Jesus está orando, a sua oração mais longa. Sabia que essa é a oração mais longa de Jesus? A oração sacerdotal. Jesus está orando, e no João capítulo 17, versículo 15, até o 18, e a gente fecha com esse texto. Jesus está falando com o Pai, ao nosso respeito, e Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que tu os guardes do mal. O plano de Jesus não é que você saia deste mundo rápido, não. O plano de Jesus é que enquanto você vive neste mundo, você seja guardado das ações do mal. Mas ele continua dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí Jesus diz assim para o Pai: santifica-os. Ou seja, a palavra santo vem da origem grega de separa-os, vem de separado. Santifica-os, separa-os na verdade. E ele explica: a tua palavra é a verdade. E aí Jesus encerra, dizendo: assim como tu me enviaste, ele está falando para o Pai, agora, assim como tu me enviaste ao mundo, agora também eu os envio ao mundo. É isso, querido. Você não está livre do mundo, nem é plano de Deus que você saia do mundo. Pelo contrário, o plano de Deus é que você seja, no mundo, guardado do mal. Mas, ao receber da ação de Deus em sua vida, você não guarde mais para si aquilo que te libertou completamente da escuridão. Pelo contrário, que você seja novamente enviado para o meio do cativeiro da corrupção, que você seja enviado ao mundo, para que no mundo você seja uma luz, que brilhe a luz de Cristo por onde você passar. Amém. 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 É isso, amados, é isso. Porém, não se engane. Nunca se engane. O mundo jaz no maligno. E nosso papel
é representar o céu na terra, é ser embaixadores do reino, é cuidar das vidas que o Senhor tem tão preciosamente enviado para a igreja, porque são o tesouro de Deus que anda sobre a terra. É o povo do Senhor. Fique em pé, eu quero orar por ti, porque essa é uma palavra expositiva. Nós entramos por vários textos bíblicos para te mostrar de várias e de diversas maneiras que o mundo é um lugar de perigos importantes, que você não pode ser pego desprevenido. Porém, a realidade é que nós somos, de um modo geral, nós somos pessoas que não são tão ligadas como deveríamos ser, e acabamos muitas vezes nos contaminando com o mundo no nosso dia a dia. E é aí onde reside o perigo. É aí onde reside o perigo. Porque lembra o que Jesus disse quando Satanás estava vindo sobre a vida dele? O príncipe deste mundo está vindo aí, mas ele não tem nada comigo. Ele não tem nada em mim. Eu não me misturei. Eu não fui confundido com o mundo. Eu não fiz negócios que contaminaram o meu coração. Não aconteceu assim. Porém nós, homens normais, comuns, falhos, muitas vezes já andamos e vivemos por territórios que contaminaram nosso coração, contaminaram nossa mente, nossos pensamentos. Você não consegue dizer 100% que você é totalmente puro, totalmente santo. Você não consegue dizer, porque eu te conheço e eu me conheço. Nós não somos perfeitos. Mas ao eu agir, quando eu ajo de um modo mau, quando as minhas ações ferem o coração de Deus, eu estou sujando minhas vestes com a sujeira do mundo, com a poeira do mundo. Mas o Senhor tem planos de nós vivermos com vestes totalmente limpas. E só uma coisa é capaz de limpar minhas vestes. Porque mesmo que eu queira ser perfeito, ainda assim eu não tenho condições, porque eu sou falho muitas vezes. Só Ele pode limpar minhas vestes. Mas uma coisa eu posso fazer: eu posso reconhecer os meus erros, eu posso reconhecer minhas falhas e me arrepender. O arrependimento, somado com um pedido de perdão verdadeiro a Jesus Cristo, é capaz de manter minhas vestes limpas todos os dias. Então pode ser que enquanto você anda no mundo, como eu, você se suja. Você já trocou pneu e não sujou a mão? Eu não conheço alguém que conseguiu trocar pneu e não se sujou um pouquinho a roupa ou a mão em algum lugar. Furou o pneu, você botou a mão para arrumar, se sujou. É difícil. Se você conhecer a técnica perfeita que não suja nada, me avisa, eu me sujo todo. Mas o fato é que quando a gente anda no mundo, o mundo se pega em nós, e não deveria. Então nós temos que ser mais ligados, porque o mundo jaz no maligno. Mas se aconteceu comigo ou contigo, não fique assim, sujo na presença de Deus. Se arrependa, peça perdão, peça para que o sangue do Cordeiro limpe o teu coração, confesse suas falhas, os seus pecados diante do Senhor, e Ele é fiel, a Bíblia diz isso, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. O que não dá, num mundo de tantos perigos espirituais, nós andarmos mais parecidos com as vestes espirituais